Deus. O João, vou passar o relatório do João para vocês. O João está bem. Hoje à tarde ele me deu um baile, chutou, beliscou, sentou. Ele quer sair. Ele já pediu água e pede constantemente água. E as enfermeiras estão dando água em doses homeopáticas para ele. É difícil, mas ele não pode agora tomar muito líquido. Pediu coca. Não sei porquê, mas em casa eu não compro isso, gente. É filho de crente mesmo, né? Mas ele está bem, graças a Deus. Ainda está com os drenos, os 2 drenos, mas está diminuindo. Hoje o que ainda está segurando ele ali na CTI são esses 2 drenos que precisam, tá tirando a sujeira, realmente aquela sujeira da cirurgia, porque a cirurgia ela é muito invasiva, então são micros cortes que são feitos ali. Imagina um arbusto, né? Um arbusto que você abre ele e vê o pulmão dele foi inteirinho restaurado. Hoje os pulmões dele recebem uma dose quase que dobrada do que recebia de fluxo antes da cirurgia. Então hoje ele tem que se adaptar a isso, mas graças a Deus a parte cardíaca dele está perfeita. E ele está lá, bravo, igual uma onça. Não sei porquê, meu Deus, de onde saiu um gênio desse? Oh Jesus! Como uma missionária disse para a pastora Janete uma vez, ela falando a respeito de uma das crianças, né? No tempo era criança, ela falou: pastora, saiba de uma coisa: em ninho de cobra não nasce beija-flor. É uma verdade. Mas graças a Deus eu peço que continue orando por ele. Logo ele estará aqui em nome de Jesus. Amém? Contamos com as orações de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam, né? Quando vocês realmente deixam um amém, estamos orando, isso nos fortalece muito e muito. Amém? Vamos lá, vou ser rápido. Abra sua Bíblia em Êxodo, ou como dizia uma antiga irmã da igreja, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 3, verso 13 e 14. Gente, eu nunca imaginei que ia chegar a um ponto desse. Eu comprei uma Bíblia, letra gigante, não funcionou. Aí eu ganhei uma extra gigante. E eu confesso a vocês que está difícil ler. Então vou recorrer aqui, ó. Ou um milagre, né? Por favor, orem. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Então disse Moisés a Deus. Volta um pouquinho. Verso 12. Isso. E disse Deus, em algumas traduções, certamente, isso é Deus falando. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou em outras traduções, prestarão culto a Deus neste monte. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14.
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Repita isso: eu sou, mais firme, eu sou o que sou. Glória a Deus. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Feche seus olhos por um minutinho, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Papai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá, ó Deus, a tua graça de estarmos aqui como família, como corpo, como igreja, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de poder, ó Pai, estar e fazer parte do teu corpo, fazer parte da tua família. Senhor, me dê sabedoria para pregar, para, ó Deus, trazer a tua palavra com clareza, com transparência, ó Pai. Que a tua igreja saia daqui realmente convicta realmente do que o Senhor tem para ela. Que a tua porção que o Senhor já separou para esta noite, ó Deus, seja derramada e que não haja impedimento no teu agir, Espírito Santo. Ministra em nossos corações. Que o Senhor encontre aqui corações abertos para receber de ti. E que o Senhor possa realmente, através de nossas vidas, executar a boa obra em nome de Jesus. Amém? Essa semana, para ser mais exato, quarta-feira, eu deixei a pastora no hospital cedo, que a nossa rotina está sendo essa. Eu deixo ela pela manhã no hospital e volto para dar uma geral na casa, oro uma parte da manhã, meu período de oração, e vou fazer as coisas que tem que ser feitas, pagar contas, enfim. E à tarde faço almoço, virei doméstico, queridos. Oh, meu Pai, tá na unção. E ontem faxinão, água na casa, meu Pai amado, Jesus. Glória a Deus. Mas quarta-feira eu estava orando e eu fui envolvido por uma guerra, por uma batalha tão grande, mas tão grande. A pastora tinha me passado a situação do João e foi, eu imagino que, acho que o pior dia, né? Foi o pior dia do João lá no hospital. Ele não esteve bem e ela chegou lá, viu ele mal, uma situação muito delicada, e ela já me mandou uma mensagem: olha, nós temos que pedir oração, pedir para a igreja se levantar em oração, porque o João não está bem, eles estão suspeitando disso e daquilo, e acha que é aquilo, mas não tem certeza disso. E na hora que ela me passou, eu estava orando, e ela me fez esse relatório do João. Falei: meu Pai do céu, ajuda, Senhor. Eu comecei a orar e pensamentos começaram a me envolver, pensamentos ruins, negativos, e eu já estava mal, mesmo orando ali, eu estava mal. Eu me deixei ser envolvido por aquilo, e de repente uma pergunta foi feita, me veio isso no coração, e eu quero fazer essa pergunta para você. Eu acredito, eu tenho convicção, eu não sou daqueles, Deus me disse. Eu acho que quem me conhece aqui sabe muito bem que isso não faz parte do meu perfil. Mas Deus fala, Deus se manifesta, e eu acredito que nesse momento, aquele momento de guerra, Deus fez essa pergunta para mim. Ele fez a seguinte pergunta: eu, o Senhor, preciso provar algo para você? E naquele momento, todo aquele cenário, aqueles pensamentos negativos, aquele envolvimento que eu estava com aquelas, eu fui definhando. Eu parei e meditei nessa pergunta: Deus,
ele precisa realmente, será que é necessário Deus provar alguma coisa para mim? Eu faço essa pergunta para você hoje, igreja. Deus, ele precisa provar alguma coisa para a sua vida? De quem ele é? Pense bem nisso. Eu confesso a vocês que depois eu chorei muito, muito pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus. Falei, Senhor, Tu és aquele que era, que é e que será para sempre. O Senhor é aquele que está acima dos reinos e dos reis desta terra. Não há Deus igual ao Senhor. Nunca houve nem haverá. E eu comecei a engrandecer o nome de Deus, chorando. Falei, Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu me coloco em dúvida de quem realmente o Senhor é. O Senhor não precisa, não existe nenhuma dúvida no meu coração em relação a quem o Senhor é. Se eu hoje respiro, se eu hoje estou aqui, é porque Deus foi e é Deus em minha vida. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, ouvindo o que eu estou ministrando a você, é porque Deus é Deus sobre sua vida. Amém? E naquele momento eu comecei realmente a querer testificar isso. O Espírito Santo foi falando comigo algumas coisas, e eu quero compartilhar com você uma parte do que eu fui ministrado naquela manhã. E há 3 tipos. Eu sei que se nós formos qualificar, se nós formos separar, se nós formos agrupar pessoas, classificar pessoas dentro da igreja, nós vamos ter vários grupos, nós vamos ter vários estilos de pessoas, várias classes de pessoas dentro de uma igreja. Mas o que me foi ministrado naquela manhã, 3 tipos de pessoas dentro da igreja. 3 tipos de pessoas que, infelizmente, desde então, elas vivem dentro da igreja. Quando eu li essa passagem, Moisés sabia, Deus aparece a Moisés e diz para ele, olha, eu tenho um trabalho para você, eu estou comissionando a você a ir ao Egito e livrar o meu povo. Bênção. Mas aí Moisés falou, não, eu vou. Mas se me perguntarem quem me enviou, quem eu falo? Que Deus que é esse? Porque no Egito há muitos deuses. E Deus disse a ele, olha, diga ao povo que eu sou quem eu sou. Eu sou. Quem é Deus para você? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Quem é Deus para você? Se Deus tivesse falado só, eu sou Deus que cura, e Moisés tivesse chegado lá, ó israelitas, eu vim em nome do Senhor que cura. Nós não precisamos de cura, nós precisamos de comida. Concordam comigo? Ó israelitas, o Deus da abundância me enviou. Nós não precisamos de riqueza, mas nós somos escravos. Então eu sou aquele que supre toda e qualquer necessidade. Então me foi ministrado 3 tipos de pessoas dentro da igreja. A primeira classe, vou ser bem rápido. Primeira classe de pessoas que há dentro da igreja, aqueles que têm medo de Deus. São aquelas pessoas que ainda têm o mundo em seus corações. Aquelas pessoas que têm um cheiro de carne ainda. Vocês concordam que tem pessoas assim dentro da igreja? Vocês concordam que
a maior identidade que nos é mostrada de uma pessoa é seu testemunho, a sua conduta. Você concorda com isso? Não é verdade? A pessoa pode falar bem, ela pode conhecer a palavra bem, ela pode ser uma pessoa eloquente, mas o que manda naquela pessoa é o testemunho. E tem pessoas que infelizmente elas chegam para a igreja e ficam ali no canto. Nós recebemos uma pessoa uma vez na igreja que ela passou um tempo, acho que 3 anos ou mais dentro da igreja, mas uma pessoa blindada, não só com a igreja, mas com Deus, aonde Deus se manifestava, ela via Deus fazer as coisas, ela via a ação do Espírito Santo, e ela, de longe, de largo, não quero me envolver, mas o testemunho dessa pessoa era um testemunho duvidoso. E depois, igreja é igreja, né? As coisas vão acontecendo, a pessoa querendo, mesmo não querendo, acaba se envolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai descobrindo a história ou o histórico da pessoa. Então, essas pessoas existem dentro da igreja. Essas pessoas têm medo que a sua identidade seja exposta. Tem pessoas que têm medo que quando Deus começa a se manifestar, Deus começa, eis que te digo, e existe mesmo, isso não é coisa de crente, mas quando Deus começa a se manifestar no meio da igreja, ela já sai assim, ó, deixa Deus falar com eles, comigo não, vai que ele me expõe, eu não quero saber disso. Deus não vai fazer isso, queridos. Agora tenha certeza de uma coisa, essa pessoa nunca vai desfrutar de uma vida em excelência na presença de Deus. Nunca, é impossível. É impossível, porque a excelente obra do Espírito Santo, qual é? Ele pega aquela pessoa do lamaçal, de vergonha, de humilhação, e ele traz para uma região seca, limpa, e ele começa a limpar, começa a tirar, ele começa a tirar as deformidades, ele começa a alinhar o caráter dessa pessoa aos princípios de Deus, ao padrão moral de Deus, aos princípios de Jesus. E tem pessoas que não querem isso. Mas eu gosto tanto disso lá no mundo, o que tem isso um pouquinho? Não, isso não faz bem. Então, mas só que Deus, ele é educado, diferente do diabo, não é verdade? O diabo, Deus, o Espírito Santo, Jesus deixou bem claro que, olha aqui, eu estou à porta e bato. Se você abrir, o que Jesus faz? Ele entra, entrarei e cearei com você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Agora Satanás, ele nem se preocupa se tem porta, ele já chega metendo o pé na vida da pessoa, arrebentando a pessoa de tudo quanto é jeito. Essa é a pequena diferença entre Deus, a obra de Deus, e a obra de Satanás. Então, queridos, entenda isso, por favor, entenda isso, que o Espírito Santo ministra isso no seu coração. Não permita que as delícias do mundo acompanhem você. Hebreus 12, é claro, deixa bem claro que o pecado e todo o embaraço seja deixado para trás. Para trás. O que é embaraço? O pecado nós já sabemos o que é. É aquilo que fere a santidade. Tudo que é embaraço são aquelas coisas que ainda estão na nossa alma. Pastor Silvio me falou isso daqui, quem se lembra disso? Ainda estão aqui na nossa alma, aqueles maus desejos, aquele contato que eu tenho com o mundo. Isso tem que acabar, isso tem que morrer. Eu sou nova criatura. Deixa eu dar um exemplo para vocês, me desculpe o exemplo, mas imagine um prato que você mais gosta, aqueles pratos saborosos, bem gostoso. César, qual que é desde o prato dele? O melhor prato para ele? Macarrão com frango. Você é italiano, hein? Ó, não é não, né?
Macarronada de domingo. E o seu, Bruno? Comida japonesa. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Eu, como sou um cara que tem orgulho de ser humilde, um arroz com feijão e farofa tá bom. Mas pense no prato mais daquele que você assim, ó, se derrete por ele. Gostoso. Só que eu convido você à minha casa e falo: olha, eu vou fazer o melhor prato para você, o que você mais deseja. Só que tem um detalhe: eu vou colocar algumas gotinhas, 3 ou 4 gotinhas de fezes dentro do prato. Me desculpe. Você comeria a macarronada, disse, sabendo? Comeria sua... Como que chama? Ai, que sopa. Não dá, não come. Não é verdade? Uma gotinha só, mas o prato é tão bonito, tão delicioso. Uma gotinha só atrapalha a sua comida? Hã? Impossível de comer. Os embaraços e o pecado é a mesma coisa, queridos. É a mesma coisa. Pouquinho, mas contamina. Contamina. É impossível de nós vivermos arrastando isso. Saiba de uma coisa: a obra do Espírito Santo é restauradora. A pessoa, claro que, como eu disse, Deus respeita você. Olha, eu não quero me envolver, eu acho bonito o que o pastor fala, o que o pessoal canta ali, legal, bacana, mas eu estou aqui só para isso. Amém. Amém. O desejo de Deus é te restaurar. Assim como aquele que também entra com o coração aberto, fala: Deus, rebenta com todo, passa com o trator em cima do vaso, vira pó, mas faz novo. E esse é o desejo do Espírito Santo. Então tem pessoas que dentro da igreja tem medo. Deixa o bichinho aqui, não faz nada, pecadinho, um embaraçozinho, não faz nada para ninguém. Tá bom, o problema é seu. Mas ele tem medo de ser exposto. Israel, Moisés vai e faz a obra, tira o povo. O problema foi esse. Um dia falaram assim para mim: olha, é impossível. Me perguntaram, uma cliente me perguntou, falou assim: você é daqui de Ribeirão? Eu falei: não, eu sou do Ceará. Ela começou a rir. Eu falei: por que a senhora está rindo? Não, fala sério, você é de Ribeirão? Eu falei: não, eu nasci no Ceará. Só não me pergunte a cidade que eu nasci, só seu nome, a Copiara. Aí ela falou assim: você não tem cara de cearense, nem sotaque de cearense. Eu falei assim: já faz tempo que eu vim, com 3 anos, já tem 30 e alguma coisa no tempo, né? Aí ela falou assim: porque um cearense a gente conhece, um nordestino a gente conhece de longe. É fácil você tirar um nordestino do Ceará, difícil é tirar o Ceará do nordestino. Eu falei: é verdade, não é? Porque o biotipo, né, a fala, né? Não é? Não é verdade? Você é nordestino, Cícero? Não? É, né? Então eu estou fora do padrão. Então, Moisés tira o povo do Egito. Aí estão no pé do Monte Sinai. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou falar com o povo, fala para eles santificarem, santifica o monte, ninguém suba, nem animal, nem homem. Demarque ali, não permita que ninguém suba, que eu vou falar, eu vou vir sobre o monte, eu vou se manifestar. E Deus vai falar, esse Deus que Moisés fala, Israel falando, vai falar hoje, vai se manifestar. E de repente Deus vem com raios e trovões e cobre o monte.
E o povo olhou todo aquele espetáculo e fala assim para Moisés: Moisés, meu amigo, vai você e fala com teu Deus, porque nós não vamos falar com teu Deus não, senão ele vai nos fulminar. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que tem pessoas que têm realmente medo de falar com Deus. Tem pessoas que eles preferem que outros falem. Um líder fala: ó, vai, ora para mim, faz isso. Ó, pastor, faz isso. Pastor, é o crente 6 horas que eles falam, né? 6 horas para mim porque o negócio está feio. 6 horas para mim porque lá em casa está assim. 6 horas para mim que o serviço está assim. Tem medo de se relacionar com Deus, porque ainda existe embaraço nas suas vidas. E pior do que isso, eles não querem ficar livres desses embaraços. Essa é a primeira classe de pessoas que existe dentro da igreja. E existe. Infelizmente, existe. A segunda classe são aqueles que saíram. Tome cuidado, por favor. Peça para que o Espírito Santo ministre isso no seu coração. A segunda classe de pessoas que existem dentro de uma igreja são aqueles ou aquelas pessoas que veem a ação do Espírito Santo. Deus cura as pessoas, Deus prospera o caminho da igreja, ele vê tudo isso, tudo, mas ele murmura. Murmuradores. Você conhece algum murmurador dentro da igreja? Não precisa falar, por favor. Guarde o seu travesseiro. Mas, queridos, tomem cuidado, porque olha só, Israel, quando eles saíram do Monte Sinai, e Deus deu uma direção: vá para a terra que te mostrarei, lá vocês vão prosperar. E eles saem do pé do Monte Sinai, com todo aquele povo naquela caravana. Deus deu comida, Deus deu água, não foi? E não foi assim, um riacho de água clara e transparente. Não, o negócio com Deus é hollywoodiano, rapaz. Deus abriu a rocha e deu água, não foi? Veio o maná, caiu, o povo colhia. E Deus dá o melhor. Não guarde, porque amanhã vai ter mais. E o povo se encheu, não foi? Não foi isso? O povo se encheu: esse maná, ô Moisés, maná, não dá. Deus, aí Deus vai e manda o quê? Vocês estão lendo a Bíblia, gente? Por favor. Codornizes. Mandou carne. Aí eu descobri aonde que crente gosta de carne, gente. Foi exatamente aí que o negócio pegou gosto. Deus manda, supre a vontade do povo. Mas o povo fez o quê? Nossa, carne, só carne. O povo murmurou. O povo começou a murmurar do começo ao fim. Tem pessoas dentro da igreja que elas veem as coisas acontecer. Elas veem o crescimento da igreja, elas veem o crescimento do louvor, ela vê o empenho dos líderes, dos pastores, ela vê todo mundo trabalhando, mas ela tem um prazer em murmurar. Não é verdade? O pastor, ou aquele que vem trazer a palavra, vou falar uma coisa para você: não é fácil vocês ficar todo domingo tá aqui pregando. Como que chama o nome do pastor? Lá da igreja batista de Getsemane? Não. O camisinha florida, eu esqueço. Jeremias Pereira falou isso, pastor Jeremias Pereira. Ele falou assim: um pastor itinerante, como tem por aí, é fácil. Porque hoje eu prego aqui uma palavra, domingo eu sou convidado, ou na quarta-feira eu sou convidado para pregar lá na igreja do irmão Zé, eu vou lá, ministro a mesma palavra. Não é assim que funciona? E depois eu vou lá na igreja do irmão Tchão, vou lá e prego a mesma palavra. Eu não tenho esse peso. Agora aqui, o alimento tem que ser novo todo domingo. É ou não é? Eu que começo a falar a mesma coisa aqui, que você vai olhar para a cara do seu irmão que está aí do seu lado e falar: o pastor está com o disco furado. Não é verdade? É verdade. É verdade. Então, tem pessoas
que murmuram, falam. Aí a gente vem aqui, prega, ministra. Lá fora, o professor Gretz fala isso, para a gente tomar cuidado com os morcegão, porque aí vem aquele, para nós não é morcegão, é murmurador. Pastor falar isso é fácil para ele. Quero ver se estivesse na nossa pele. É difícil o dia a dia para nós. E começa murmurar na cabeça das pessoas. Não empreste o seu ouvido para pessoas murmuradoras. Olhe para o seu irmão agora, com todo respeito, carinho, amor no Senhor, e fale para ele: murmuração mata. Só sobrou Josué e Calebe. O resto de Israel que saiu do deserto do Egito morreu, porque murmuraram. Então guarde isso no seu coração. Murmuração mata. Mas Deus vai me matar, pastor? Não, Deus não vai te matar, mas você vai morrer, porque a tua murmuração é falta de fé. A tua falta de fé, a ausência de fé vai matar você. Você vai começar a definhar dentro da igreja. O que você receber, o que for ministrado na sua vida, não vai ter peso, não vai ter vida. Por quê? Porque você começa a murmurar. Cuidado com isso. Fala para o seu irmão: não murmure, senão você morre. Amém? Terceira classe de pessoas. Terceira classe de pessoas. Também encontramos essas pessoas dentro da igreja. Pessoas que sabem, pessoas que têm convicção, pessoas que têm certeza de quem é o eu sou. O eu sou. Ninguém precisa falar para mim quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei muito bem quem é meu Deus. Abram comigo. Deixa eu ver se eu anotei. Números 13. Vai lá comigo. A essa classe de pessoas, queridos, eu dou o nome de igreja. Esses que realmente têm essa atitude aqui, nós podemos chamar de igreja, porque realmente eles fazem a diferença. Vai lá, Números 13, 26. Rapidinho, isso. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. 28, 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe, guarde este nome, Calebe. Então Calebe fez calar o povo, calem-se, perante Moisés, e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Porém os homens que com eles subiram disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Próximo. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Para aí. Josué, Caleb, mais 10 homens foram enviados. Vocês sabem dessa história, isso daí é continho para nenê dormir. Foram enviados. Por que eu falo que aqui é a igreja, queridos? Porque que a essas pessoas, a todo aquele que tem um espírito de Josué e Caleb, a todo aquele que tem a visão, que tem a ótica de Josué e Caleb, ele é chamado de igreja, porque esse, apesar das situações, apesar de todas as circunstâncias que o cercam, eles não param, eles acreditam no Deus que eles servem. Josué e Caleb foram e viram o que Deus tinha dado a eles. Não eram as dificuldades é com Deus, não é com a gente. Você concorda? Quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma situação que é quase impossível de se resolver, ou impossível em muitos casos, o que você faz? Não consigo. Essa situação é muito grande, é um gigante. Não vou conseguir, não vai dar certo, não vou passar nessa prova, meu casamento vai acabar, ixi, não vou arrumar serviço. Era exatamente isso que esses homens, 10 homens, estavam falando para toda a congregação de Israel. Eita, pelo amor de Deus, vamos esquecer, vamos voltar para o Egito, vamos. Se você continuar lendo, eles desejaram isso. Eles pediram para levantar outro líder. Eles estavam excluindo Moisés. Por quê? Surgiu uma adversidade. E eu, com meus 42 anos, não parece, mas eu, nos meus poucos 42 anos, confesso a você que eu mais tive adversidade na minha vida do que bonança, do que aquele tempo tranquilo. Nem assim, nem por isso eu deixei de confiar em Deus, nem por isso eu fui envolvido pela situação. E é uma tecla que eu venho batendo há muito tempo. As pessoas, elas se enforcam, se sufocam por conta das situações que a cercam. Elas ficam engessadas, paralisadas por conta das adversidades. Não arruma o serviço, pastor, está difícil, ó. O senhor não sabe o que o Temer falou essa semana, que o negócio, as portas vão se fechar. Então eu imagino que agora, esse restinho de ano e ano que vem, eu vou ficar em casa mesmo. Olha que coisa desgraçada. É desgraçada, falta de graça nessa vida. Parece exagero, mas não é. A gente senta com as pessoas lá no hospital e chega um e senta. Meu Deus do céu, Pai eterno. Ontem chegou um cara, estava falando para o pastor, chegou um cara sentou do meu lado, o filho dele está lá, internou, saiu no meio da semana, voltou ontem. Aí o cara muito manso, tá ligado? Aí ele chegou e falou assim: e aí, meu? Eu falei: e aí? O pastor ouviu a fera. Velho, na boa, fiquei 10 meses aqui, bicho. Eu falei: nossa, 10 meses? É, você está quanto tempo? Ah, uma semana. E se prepara. Está amarrado. Está amarrado. Fui trocar o pneu. Passei 5 anos com o carro, com o Siena. Olha só. 5 anos com o Siena. Acho que ele nunca furou o pneu, né? Nunca furou o pneu. Pegamos a caminhonete.
Chegamos domingo em casa, o Breno viu, pastor, o pneu tá murcho. Eu falei, eu acho que murcharam na rua, não pode. Fui lá, furado, tá furado. Aí fui trocar, meu Deus do céu, eu queria saber, o cara que inventou aquilo não tem amor de mãe, não tem. Tem que soltar um parafuso em cima, deitar, levantar o step, pesado. Falei, meu Deus, troquei, sujo, tudo sujo. Falei, troquei, porque tem que levar a Júlia na escola amanhã, tem que levar ali no hospital, enfim. Fui no borracheiro no outro dia. Aí, o cara tirou o step, arrumou o pneu. Na hora que ele foi colocar o pneu, ele deitou. Nossa, mas quem que inventou isso, hein? Eu pensei a mesma coisa, falei, olha só, hein? Aí ele olhou assim, o cara meio olhou assim, olha só, chovendo, você numa estrada sem acostamento, de barro, foi maldição, tá amarrado em nome de Jesus, cancela isso agora em nome de Jesus, isso aí tá amarrado. E ele falando, foi o que? Vou aceitar isso na minha vida? Vou nada. Sai pra lá, boca maldita. Pastor de César, pastora Deise, conhece o pastor Jorge muito bem, não conhece? Morragudo. Pastor Jorge comprou o primeiro carro dele, tirou zerinho. Acho que foi um Palio, né? Zerinho. Foi pegar a chave, aí o rapaz da concessionária está aqui. Parabéns pela aquisição, e muito obrigado, coração cheio de alegria. Muito obrigado. Estou falando que ele deu testemunho um dia lá em Brodowski. Muito obrigado. Feliz. Aí o vendedor falou assim para ele, até o primeiro risco. E ele, ai, obrigado. E foi embora. Dias depois, não sei se foi na igreja, em algum lugar lá na cidade de Morragudo, ele chegou, bem, o que é isso? Passaram. Na hora, ele lembrou, maldição, não falei, não amarrei a boca daquele vendedor. Cuidado, não aceite isso. Situações que nos cercam, aí depois isso nos consome. Isso nos consome. Agora, entenda uma coisa, Josué e Caleb, eles viram tudo o que os outros 10 viram. Não viram? Viram ou não viram? Presenciaram, pegaram nas mãos, não pegou? O fruto, pisou na terra que Deus prometeu, assim como os outros 10. Não pisou? Pisou. Aí, o relato deles que fez a diferença na vida desses homens. O relato. Olha o que Caleb fala para Josué. Deus, ele dá a terra, conquistaram a terra prometida. Eles entraram, conquistaram. Aí a hora de dividir a terra para cada tribo. Olha qual foi o posicionamento de Caleb. Abra comigo em Josué, capítulo 14, versículo 6. Rapidinho. Josué 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, repitam comigo, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, ou disse a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Isso é Caleb falando para Josué, lembrando ele. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia,
por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, 40 anos tinha eu, Caleb, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe, preste atenção nisso, igreja, por favor. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Na minha tradução, deixa eu achar aqui para vocês, um minuto só. Porque essa tradução aqui é fantástica. Eu tinha, verso 7, essa é a minha tradução. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será tua, por herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus. Preste atenção aqui. 12 homens foram, viram tudo exatamente como o primeiro, o segundo, o 12º. Viram, pegaram, pisaram na terra. Mas entenda isso. A diferença desses homens, Josué e Caleb, é que eles viram a possibilidade, a única possibilidade de conquistar a terra prometida era Deus. E eles chegam para Moisés e dão um relato positivo. Subiremos contra eles e nós vamos ganhar aquela terra. Agora a pergunta que eu te faço, querido: qual é o relato que você tem dado a Deus da sua vida? Isso é para fechar. Qual é o seu relato? É de uma pessoa que tem medo de se aproximar de Deus, de deixar Deus entrar na sua vida? Não quero saber, não quero me envolver com ninguém, porque as pessoas me machucam, não é? Tem gente que fala isso. Qual o seu relato? De murmuração? Você tem murmurado? Deus, a vida é difícil demais, vai. Tá louco? Ninguém me falou que o negócio ia ser tão difícil assim. Por que eu? Mas tudo eu, só que eu te dar uma chuva de Xuxa cai pelada na minha cabeça. Por que eu? Qual é o seu relato? O que você tem apresentado para Deus da sua vida? Deus, obrigado, até pelas lutas, porque a Bíblia diz que nós temos que dar graça em tudo, agradecer a Deus por tudo, não é pelas alegrias, tudo, as lutas estão inclusas também, porque nas lutas, queridos, nós vemos a mão poderosa de Deus nos guardando, zelando pelas nossas vidas. É nas lutas que nós vemos a glória de Deus, o tamanho do nosso Deus, que independente das circunstâncias, das adversidades que nos cercam, são insignificantes diante de Deus. Mas pense nisso, qual o seu relato? O que você tem falado para Deus nas suas orações? Caleb
Ele chegou para Moisés e falou assim: ó, camarada, eu tinha 40 anos, quando eu fui, espiei a terra debaixo de uma ordem que o nosso líder deu. 40 anos eu tinha. Olhei, vi e trouxe um relato confiante. Passaram-se 45 anos. 45 anos depois que ele deu esse relato para Moisés. Ou seja, Caleb estava com 85 anos. E ele chega perante Josué, fala: ó, camarada, daqui a minha posse, a minha herança, meu direito. Eu fui fiel ao Senhor. E é engraçado que essas pessoas, meu pai, essas pessoas gostam de brilhar. Existe uma coisa na vida dela, foi o que uma mulher falou para a pastora essa semana, não foi? Você entrou lá no quarto, a enfermeira falou: você tem um negócio, um trem, não é? Você tem uma coisa em você. Foi essa coisa, esse troço chama Espírito Santo, né? Só isso. Caleb fala assim para Josué: eu quero minha herança. Ele podia ter escolhido umas campinas, né, à beira de um lago. Não. O cara com 85 anos, ele escolhe o quê? Eu quero a região montanhosa. As regiões montanhosas tinha nada mais nada menos do que os filhos de Anaquim, gigantes. O cara tinha 85 anos. Meu Deus do céu. Eu conheço pessoas, pastores, que estão à frente de igrejas, fazendo planos. Ó, daqui a 7, 8 anos eu vou estar com 63, 60 e poucos anos, 70 anos, eu quero jubilar. Eu quero, folgar. O cara com 85 anos, eu vou conquistar a terra. Não importa quem está lá, se é gigante, se é anão, eu não quero saber, aquela terra é minha. Eu pus os pés lá, Deus me deu ela por herança, para mim e para a minha descendência. Isso é igreja. Isso é igreja. Um povo que não murmura, um povo que não tem medo de mostrar a cara. Isso é igreja. Amém? Isso é igreja, um posicionamento de filhos de Deus, independente da situação, independente do tempo, porque nós somos como crianças mimadas. Deus, eu quero agora. Se não me der agora, eu vou embora, eu vou para o mundo. Não é isso? A gente vai, dá vontade de falar para a pessoa: vai, infeliz, vai para o diabo esfolar a tua vida, arrancar teu couro e esticar. A nossa carne pede isso, para falar isso para a pessoa. Mas não, meu filho, espere, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Deus está fazendo a tua vida, você não está enxergando, mas nós que estamos aqui, estamos vendo. Ai, meu Deus, como que é difícil. Como que é difícil a gente mostrar para a igreja quem é a igreja. Nós pecamos por não saber quem realmente nós somos, a autoridade, o poder que Deus nos deu. Declarar, queridos, nós passamos por situações, momentos. Com João, a situação, vocês sabem o que nós estamos passando. Aí vem um momento, parece que o diabo levanta aquele espia que faz parte do grupo dos 10. O negócio é difícil. Vocês sabem como que é o negócio? Cirurgia e tal, pulmão, e está sentado. E aquilo não vai romper, hoje não rompe. Mas aí eu saio, eu vou lá para o corredor, começo a orar: Deus, eu declaro, a minha voz de comando é essa: esses pulmões vão ser restaurados, essa cirurgia, ela já deu certo. Deus, hoje está bom, está melhor do que ontem, amanhã vai estar melhor do que hoje, Senhor, em nome de Jesus. É uma guerra, queridos. Eu não posso me vender pelo que os meus olhos estão vendo, senão você morre. Não é verdade?
Não aceite isso. Seja a igreja. Seja a igreja. Peça para que o Espírito Santo realmente ative em você. Fale: Pai, em nome de Jesus, mostre quem eu sou. Eu sou igreja e eu quero realmente desfrutar, viver na essência da verdadeira igreja de Cristo. Que nem as portas do inferno podem me segurar. Nem as portas do inferno vão prevalecer sobre a minha vida. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Declare isso. Isso não é loucura, não. Isso é você ser quem realmente Deus deseja que você seja. Filhos da luz, sal para essa terra, luz para esse mundo. Não abaixe sua cabeça. Leva um tropeção. Meu Deus, Diego tentou comigo. Pelo amor de Deus, para com isso. A igreja já chegou a um ponto que a igreja tem que crescer, a igreja tem que amadurecer. Nós temos que romper. Sexta-feira eu preguei lá em Brodowski. Falou: gente, nós estamos vivendo uma sociedade que a sociedade está quebrando princípio atrás de princípio de Deus. Deus constituiu o homem como cabeça. Deus deu autoridade para o homem. Deus deu à mulher a capacidade de ajudar o homem. E os papéis são invertidos. Durante muitos anos eu escutei: a minha mulher é Jezabel, a minha mulher, nossa, Deus me livre, minha mulher é uma Jezabel, manda e desmanda na casa, é uma fera. Se eu for falar Deus me livre, ela fura meus olhos, corta minha língua. A vida inteira eu escutei isso. Mas e os homens? Fracos. Nós estamos vivendo uma sociedade de homens, pais, esposos fracos, que quebram princípios, que não amam com a aliança que fez com a sua esposa e com o seu Deus. É uma realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade de homens medrosos, que não enfrentam as situações, que permitem que a mulher, eu não estou falando aqui como machista, não, isso é princípio de Deus. Homens que permitem que suas esposas, que os seus filhos, que seus discípulos toquem em sua autoridade. A autoridade Deus deu só para um, Adão, para o homem. A autoridade foi dada por Deus, foi instituída por Deus para o homem. Não foi para o animal selvagem, não foi para o animal doméstico, não foi para ela, foi para Adão. E eu vejo, um dia eu conversando com um casal, foi meu pai: Espírito Santo, dá um tapa no pé da lata desse abençoado, faz ela acordar, faz alguma coisa, porque é fraco, frouxo, essa é a palavra, me desculpe, mas é frouxo, um homem que não enfrenta uma situação. Se eu for enfrentar a minha mulher desse jeito, eu tenho medo de repente dela falar que vai voltar para a casa da mãe, falar que não tem mais sexo. Jovens, fica no óleo aí, por favor. Não são. Cadê o Marcos? Fica no manto aí, como o Marcos diz. Fica no manto. Não tem sexo, Deus me livre, pastor, Jesus Cristo. E o negócio lá é brabo. Então fique sabendo que se você, minha irmã, faz isso, parabéns. Você está realmente fazendo tudo o que o diabo quer. Você está sendo realmente uma grande parceira de Satanás. Não estou falando isso pela minha vontade, pela minha carne. É Bíblia. Deformidade, queridos. Nós não podemos parar. Nós temos que entender qual é a identidade que Deus nos deu. Quando os meus filhos nasceram, eu fui lá registrar. E eu acredito que você também registrou seu filho. Foi a mesma coisa. Nós fomos registrados. Olha, o meu filho é João Vitor Sávio Bessa. Júlia Sávio Bessa. É uma identidade. Uma identidade que nós damos e recebemos. Deus, Ele nos deu uma identidade nas regiões celestiais. Quem é você? Não sei. Quem que é seu pai? Não sei. Você não é órfão. Você tem um pai zeloso que cuida de você.
Amém? Não se esqueça disso, queridos. Não se esqueça disso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.